Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então eu vou ler, eu senti no coração de ler a palavra de Deus, vou meditar, vou ver o que Jesus fala pra gente, através das cartas de Paulo, dentro da divina vontade. Vamos ver o que Jesus fala, De repente a gente pode se surpreender. Sentir essa inspiração. Vamos ver o que Deus toca no nosso coração. Romanos, saudação. Paulo, servo do Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Evangelho que Deus prometeu por meio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras, a respeito do seu Filho, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Evangelho que Deus prometeu por meio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras a respeito de seu Filho. Este, segundo a carne, era descendente de Davi, mas segundo o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de trazermos a obediência da fé, para a glória de seu nome, todas as nações, entre as quais também vós, chamados a pertencer a Jesus Cristo, a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e santos por vocação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só esse pedaço, já tem bastante elementos que a gente pode pensar, Ele fala aqui que ele é chamado para ser apóstolo, separado, para ensinar o Evangelho de Deus, Evangelho que Deus prometeu por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, referente ao seu Filho. Esse Filho, que segundo a carne é descendente de Davi, mas segundo o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder. O Espírito de Santidade é a divindade, O Espírito Santo. Interessante, essa expressão, Espírito de Santidade. Foi declarado Filho de Deus com poder, desde a ressurreição dos mortos. E é isso aqui que eu não entendi. Foi declarado Filho de Deus com poder desde a ressurreição dos mortos. Porque ele ressuscitou?
ele foi declarado Filho de Deus com poder? Porque ele ressuscitou? Desde a ressurreição dos mortos. Estranho, né? Porque não ressuscitou os mortos ainda. Só no juízo final vai ressuscitar todos os mortos. Então, a única explicação é que ele ressuscitou, né? Desde a sua ressurreição, deveria ser. Desde a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele só é declarado Filho de Deus porque ele ressuscitou. Então, é isso que deu para entender, né? Por ele recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de trazermos a obediência da fé. Então, para trazer todos a obediência da fé em Cristo, para a glória do seu nome, todas as nações, entre as quais também vós, chamados a pertencer a Jesus Cristo. Tá certo, isso aqui tá batendo legal. Essa é a intenção mesmo de Jesus, né? Que todos nós o conheçamos e pertençamos a Ele. Sejamos morada dele, tá certíssimo. A vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e santos por vocação. Amados de Deus e santos por vocação, chamado, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Beleza. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, pois no mundo inteiro se faz o elogio de vossa fé. Então, faz um elogio da fé dos romanos. Deus, a quem presto um culto espiritual, servindo ao evangelho do seu Filho, é testemunha de que constantemente faço menção de vocês. Então, fala deles, dos romanos, pedindo sempre em minhas orações que eu possa, enfim, fazer uma boa viagem até vocês, de acordo com a vontade de Deus, pois desejo vivamente estar convosco, para vos mediar alguma dádiva espiritual, a fim de serdes confirmados, ou melhor, a fim de que todos nós sejamos reconfortados, eu por vocês e vocês por mim, graças à fé que nos é comum. Aliás, irmãos, deveis saber que muitas vezes me propus ir até vocês, mas até agora fui impedido de realizar este propósito. Na verdade, desejo colher algum fruto, tanto entre vocês como entre as demais nações. Sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos letrados quanto às pessoas sem instrução. Daí o meu ardente desejo de anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Interessante, né? Outro, assim, que a gente pode parar para refletir. Ele dá graças a Deus por meio de Jesus, amém, por todos os romanos, pois no mundo inteiro se faz elogio da fé deles. Deus a quem ele presta um culto espiritual, né? O Deus dele, né? A quem ele dá a sua vida, né? Dá esse culto, né? Servindo ao Evangelho do Jesus, né? Do Filho, para falar do Evangelho, né? Dar testemunho de Jesus. É testemunha, Deus é testemunha, que constantemente eu falo de vocês, pedindo sempre em minhas orações para que eu possa um dia, enfim, fazer uma boa viagem até vocês, ir até aí para ficar um tempo com vocês, de acordo se for da vontade de Deus. Pois desejo realmente estar com vocês para vos mediar alguma dádiva espiritual. Como que seria isso? Né? Porque ele é um apóstolo e recebe muitas dádivas de Deus, né? De milagres. E as pessoas tocam na roupa de Paulo e são curadas. Então, a fim deles serem desconfirmados na fé, né? Porque daí se eles forem curados ao tocar, ao chegar perto, receber uma oração do Paulo, eles vão ser confirmados que a fé deles é muito grande, né? Pela cura que eles receberam. Das dádivas, né? E conversões também, né? E tantas outras graças, né? Expulsar demônios e tudo que ele fazia, né? A fim de que todos vós sejam reconfortados, né? Todos nós sejamos reconfortados. Então, ele também quer ser reconfortado vendo a fé deles, né? Por vós e por mim,
graças à fé que nos é comum. Então ele também quer receber, né, essa confirmação, né, de reconforto de Deus, né, pelas orações. Aliás, irmãos, deveis saber que muitas vezes me propus ir até vocês, mas até agora eu não consegui. Então ele está dando uma justificativa de que ele não conseguiu ir. Na verdade, desejo colher algum fruto, tanto entre vocês como entre as demais nações. Né? Então, algum fruto que ele diz, o quê? Né? Da igreja, né? De formar a comunidade, de ter a comunidade ativa, né? E tal, dando frutos, né? Mais almas, né? Mais conversões. Sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos letrados quanto às pessoas sem instrução. Então, ele é devedor de ensinar, né? Ele se sente devedor de ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo. Aí o meu ardente desejo de anunciar o Evangelho também a vocês. Eu falar de Jesus para vocês aí que estão em Roma, da experiência que eu tenho, do testemunho que eu tenho de Jesus Cristo. Tema da carta, a justificação pela fé. Ele quer falar da fé. Eu não me envergonho, né, do Evangelho de Jesus Cristo, né, pois esse Evangelho é a força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele se revela a justiça de Deus que vem pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então não tem muito o que falar, né? O importante é a fé. Ele não se envergonha de Jesus de forma alguma, né, de tudo que Jesus ensina, né? Porque esse evangelho é a força salvadora, o conhecimento, né? A força salvadora de Deus para todo aquele que crê. O evangelho. Primeiro para o judeu, mas também para todos os outros, né? O grego também. Nele se revela a justiça de Deus. Se revela a justiça de Deus. Né? Nele se revela, no evangelho se revela a justiça de Deus, que é a justiça de poder ensinar, né? De poder nos dar essa visão clara de Jesus, dos seus atos na terra, né? De mostrar quem é Jesus, mostrar quem é Deus, né? Que o que Jesus quer é ser conhecido, para poder ter a glória dele. Né? Então precisa dessa evangelização, para poder as pessoas irem até ele, né? Serem salvas e receberem também a justificação e a santificação também pela fé. Né? Aí a humanidade culpada, vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Ao mesmo tempo, revela-se lá do céu a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça humana. Daqueles que por sua injustiça reprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto, através das suas obras, desde a criação do mundo. Portanto, eles não têm desculpa. Apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis, e seu coração insensato se obscureceu, alardeando sabedoria, tornando-se tolos. Trocaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, a tal impureza que eles desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por tudo isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, tanto a mulheres, substituíram a relação natural por uma relação antinatural. Nossa. Como também os homens abandonaram a relação sexual. Nossa, olha. Abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros.
praticando a torpeza homem com homem e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. Nossa, ele já fala do homossexualismo aqui? Misericórdia. E porque não aprovar alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar. Praticaram então todo tipo de torpeza, cheios de injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, inveja, homicídio, rixa, astúcia, perversidade, intrigas, difamações, abominações de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição, sem compaixão, e apesar de conhecerem o juízo de Deus, que declara dignos de morte os autores de tais ações, não somente as praticam, mas ainda reprovam os que as praticam. Nossa, gente, muito forte, né? É louco? Misericórdia. A humanidade culpada. Misericórdia. Que horror. Então, vamos lá. Vamos ler de novo com mais calma. Ao mesmo tempo, ele fala que Deus entregou as pessoas para essas práticas, né? Os entregou, né? Isso é complicado falar que Deus entregou a gente para essas coisas, né? Ele deixou a gente livre, né? Isso que eu acho que é isso que ele quer dizer. Eu sei que é isso que ele quer dizer. Mas ficou uma expressão muito difícil de ler isso aqui. Deus os entregou, como se Deus falasse: eu vou colocar vocês para fazer coisas horríveis. Não sei, dá uma impressão ruim para mim, não gostei não. Ao mesmo tempo, revela-se lá do céu a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça humana, daqueles que por sua injustiça reprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto. Então, eles reprimem a verdade, porque o que de Deus se pode conhecer já é a eles manifesto. Então, Deus, dentro da inteligência do homem, deu o conhecimento dele, referente às suas obras, né? Que são percebidas pela inteligência, desde a criação do mundo. Então, as obras de Deus são claras, estão por aí, em todo lugar. A natureza, né? A criação, que é a própria criação. E a própria vinda de Jesus também, né? Mas eles querem reprimir a verdade por sua injustiça, não querem dar atenção para Deus, né? E de fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente o seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo. Portanto, eles não têm desculpa, apesar de conhecerem a Deus. Ele está dizendo que todos conhecem a Deus, que o ser humano conhece a Deus. Ele está confirmando que o ser humano conhece a Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, né? Nem agradeceram. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis da terra, né? Das baixezas da terra. Seu coração insensato se obscureceu pelas suas vontades humanas. Alardeando sabedoria, tornaram-se tolos, né? Largando mão da sabedoria, tornaram-se tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis, né? Adorando homens, pássaros, quadrúpedes e répteis, né? Por isso Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações. Então Deus os entregou para eles serem dominados. Então, assim, não é que eu estou discordando de Paulo, mas assim, é uma tradução, né? Então ficou meio assim, Deus, como se Deus tivesse colocado a pessoa, não tem nada a ver, Deus deixou a pessoa livre para seguir o seu caminho. Ela quis ficar dominada pelas paixões, né? E Deus, ele espera a pessoa, né? Chama a pessoa de todas as formas possíveis, né? A gente sabe disso, a vir até ele, mas não força ninguém, né? Então Deus não nos entregou assim, vai embora, tchau. Não é isso, né? Deus, ele chora, né? Ele chora por ver a gente buscando essas coisas, né? A impureza, que eles desonram seus próprios corpos, que trocaram a verdade de Deus pela falsidade, né? A palavra de Deus, eles trocaram, né, todos os mandamentos, tudo,
e cultuando, né, e servindo as criaturas no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por isso, tudo isso Deus... Então, aí fala de novo, 2 vezes, 3 vezes fala que Deus os entregou. Mas 3 vezes ele fala que Deus os entregou. Então, essa tradução me doeu um pouco. Né? Tem outras traduções que devem falar diferente, né? Não sei. Deus os entregou a paixões vergonhosas, tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural, as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural, então deve ser mulher com mulher, mulher com animal, né? Como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros. É muita paixão mesmo. Eles têm uma paixão absurda mesmo, né? É uma coisa absurda o que eles sentem uns pelos outros. É assustador, né? Praticando a torpeza homem com homem. Aí, torpeza. O que quer dizer torpeza? Vamos lá. Torpeza. Indecente, obsceno. Qualidade do que é repulsivo. Depravação. Baixeza. Tá. Então é isso. Torpeza é baixeza, depravação, né, obscenidades, coisas assim horrorosas que homem faz, né? E deve ser horroroso, né? Deus que me perdoe, não quero nem pensar nisso. E por que não aprovaram alcançar a Deus pelo conhecimento? Não quiseram usar a cabeça para conhecer Deus. E de novo fala, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar. Deus deixou livre as pessoas, né, para elas pensarem o que elas quiserem. Deus deixou livre. E eles praticaram então todo tipo de torpeza, cheios de injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, inveja, homicídio, rixa, astúcia, perversidade, intrigas, difamações, abominações, né? Insolência, soberba, presunção, misericórdia, é muita coisa, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição, sem compaixão. Meu Deus, e apesar de conhecerem, né, que isso tudo é contra a vontade de Deus, né, porque eles sabem que o pecado, os homens sabem que o pecado não é de Deus. Qualquer homem sabe que os pecados são maldade, né? O mal, todos os homens têm inteligência, toda a alma humana dada por, né, gerada por Deus sabe o que é o bem e o mal. E quando ela peca, ela sabe que está em pecado. Então é real isso aqui. Todos conhecem que isso é errado e que declara dignos de morte os autores de tais ações. Né? Declara dignos de morte espiritual, principalmente, né? Porque são inimigos de Deus, né? Inimigos, né? Porque Deus ele ensina a sua verdade e eles não querem saber, né? Declara dignos de morte os autores de tais ações, não somente as praticam, mas ainda reprovam os que as praticam. Essas pessoas, elas praticam essas coisas e ainda aprovam aqueles que as praticam. Então, nossa, que horror, misericórdia, né? O juízo de Deus vale para todos. Ó homem, quem quer que você seja, tu que julgas não tens desculpa, pois julgando os outros condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas tu que julgas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas, e no entanto as fazes também tu, pensas que escaparás ao julgamento de Deus? Ou será que desprezas as riquezas de sua bondade, de sua tolerância, de sua paciência, não entendendo que a bondade de Deus te convida à conversão? Por acaso, de teu endurecimento, de teu coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo no dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras? Aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória e a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Para aqueles, porém, que por rebeldia desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade, está reservada a ira e a indignação.
tribulação e angústia para todo aquele que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Todos os que pecaram sem a lei perecerão também sem a lei. E todos os que pecaram sob o regime da lei serão julgados de acordo com a lei. Então, os judeus, né? Pois não são justos diante de Deus os que se contentam de ouvir o ensino da lei, mas somente aqueles que observam a lei que serão justificados por Deus. Não é só saber da lei, né? Se você não praticar, não adianta. Quando os pagãos, embora não tenham a lei, cumprem o que a lei prescreve, guiados pelo bom senso natural, esses que não têm a verdade, né, o conhecimento da lei, tornam-se lei para si mesmos. Eles tornam lei para si mesmos. Então, eles mesmos, né, sabem o que é bom, o que é ruim e tal. Por sua maneira de proceder, mostram que a lei está escrita em seus corações, né, na alma. Disso dão testemunho igualmente sua consciência e os juízos éticos de acusação e de defesa que fazem uns aos outros. Então, independente de eles conhecerem a verdade, os mandamentos da lei de Deus, essas pessoas sabem o que é virtude e o que não é virtude, né? É o que Jesus também falou. É o que se verá no dia em que Deus vai julgar os vivos e os mortos, segundo o meu evangelho por Jesus Cristo, as intenções e ações ocultas das pessoas. Então, Jesus também fala tudo isso, confirma tudo isso. Então, vamos ler de novo. Ó homens, quem quer que você seja, você que julga, não tem desculpa. Você não deve julgar nem ninguém, tá? Porque você julga os outros baseados na medida que você faz a ti mesmo, né? Com certeza. Pois julgando os outros, você vai condenar a si mesmo, já que faz você a mesma coisa que tu que julgas. Se a pessoa que julga, né, baseada na medida com que ela mesma faz as coisas, então ela está condenando a si mesma. Então, ela está dizendo, eu não posso fazer tais coisas que os outros fazem, né? Então, é complicado isso aqui. Pois julgando os outros, condenas a ti mesmo, já que faz as mesmas coisas tu que julgas. Então, ele está falando que se você julga, mas como que você julga se você faz as mesmas coisas, né? Se você observa essas coisas no outro, é porque você faz a mesma coisa, tipo assim, né? É complicado, né? Tá vendo? Como é difícil, né? Você parar para julgar as pessoas, então não julgue nunca, né? Sabemos que o julgamento só Deus que deve exercer segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas, né? Iniquidade, torpeza, blá, 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 e no entanto as fazes também tu, pensas que escaparás do juízo de Deus, né? Então, se você fala que as pessoas fazem um monte de coisa errada, mas você também faz, né? É isso que ele está falando, né? Ou será que despreza a riqueza de sua bondade, de sua tolerância, de sua paciência, não entendendo que a bondade de Deus te convida à conversão? Por causa do teu endurecimento e de teu coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo no dia da ira, quando se revelará o juízo, o justo juízo de Deus. Estranho ele falar que a pessoa está julgando e fazendo a mesma coisa, né? Nossa, que estranho, porque se a pessoa faz isso, é ridículo, né? É ridículo. Né? Ela tem que tem que buscar a conversão e não agir mais conforme essas atitudes, né? Mas ele está falando aqui que essas pessoas, elas fazem a mesma coisa. Elas julgam o outro, estranho, apontam o dedo para o outro, mas elas fazem a mesma coisa. Que horror, né? Ah, misericórdia. Por causa do teu endurecimento e de teu coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo no dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra, a incorruptibilidade, Deus dará vida eterna. Beleza, agora sim. Para aqueles, porém, que por rebeldia desobedecem à verdade e se submetem a essa iniquidade, estão reservadas a ira e a indignação, tribulação e angústia para todo aquele que faz o mal. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Ele fala primeiro por causa que o judeu tem conhecimento da verdade, mas também para o grego que não tem o conhecimento, mas que ele tem uma lei moral que ele segue, né? Natural que a alma mesmo tem a sua inteligência que sabe disso, né?
o que é o bem e o que é o mal. Todos sabem. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai julgar todos igual, pelo amor, pelo amor. Todos os que pecaram sem a lei perecerão também sem a lei. Então, aqueles que pecaram sem o conhecimento da lei, que são os gregos, os pagãos, vão perecer também sem a lei. E todos os que pecaram sob o regime da lei, que são conhecedores da palavra de Deus, serão julgados de acordo com a palavra de Deus, com o que sabem da palavra de Deus. Pois não são justos diante de Deus os que se contentam em ouvir e conhecer o ensino da lei, mas somente aqueles que observam a lei é que serão justificados por Deus. Então, se você conhece o Evangelho, só para dizer que conhece, mas você não vive, só o pó, Tem que viver esse Evangelho, da vida, Se Jesus fala, não peque, não peque. Se Jesus fala, ame, ame. Se Jesus fala, perdoe, perdoe. Não é só para você saber que tem que fazer, tem que fazer, colocar na prática. E somente os que colocam na prática a lei é que serão justificados por Deus. Quando os pagãos, embora não tenham a lei, eles não têm a lei, não têm conhecimento, cumprem o que a lei prescreve, guiados pelo bom senso natural da alma. Esses que não têm a lei tornam-se lei para si mesmos. E eles acabam se tornando lei a si mesmos, por causa do bom senso natural, que eles sabem o que é bem e o que é o mal. E aí, por sua maneira de conhecer esse bem e o mal, mostram que a lei está inscrita nos seus corações. Deus dá uma lei escrita no coração. Disso dão testemunho igualmente sua consciência e juízos éticos de acusação e de defesa que fazem uns aos outros. Que eles fazem assim, se ele é roubado, ele vai falar, mas você não devia ter me roubado. Mesmo que não tenha o evangelho, não tenha o mandamento, não roubar. Mas eles sabem que isso é errado, que não pode fazer, os pagãos, que não tem o evangelho, que não tem os mandamentos. Mas eles sabem que isso é ruim, chato, Nossa, você roubou aqui na minha casa. Não, eu quero de volta, me devolve, Você vai pagar por isso, você vai ter que pagar. Então, eles têm essa consciência, os pagãos. É o que se verá no dia em que Deus for julgar, segundo o meu evangelho por Jesus Cristo, as intenções e ações ocultas das pessoas. Então, vou parar por aqui, E daí, se Deus permitir, a gente medita mais sobre a palavra de Deus, Coloco nas mãos de Deus essa bondade de Deus, de permitir que a gente leia a palavra de Deus hoje e medite rapidamente, A palavra de Deus é viva, viva, nos ajuda muito a entender tudo, Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.